Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Amém? Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem algo grande para nós. Amém? Todas as vezes que o povo de Deus se reúne, você pode ter certeza, irmãos, que Deus ele se faz presente e a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Agora entenda bem uma coisa, irmãos, a transformação ela não é de uma vez, ela é aos poucos. Você sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós queremos uma coisa muito grande. Gente, para Deus eu quero uma mudança muito grande. Só que para que grandes mudanças aconteçam, nós temos que começar aos poucos. É as pequenas coisas que nós fazemos que vai trazer os grandes resultados. Quem é que tropeça de pedra grande? Você tropeça de pedra pequena. Se você olhar, irmãos, são pequenas dobraduras que movem portas enormes. Então o que acontece? Quando nós ficamos pensando em coisas grandes, eu queria que Deus fizesse isso, fizesse aquilo. Irmãos, Deus está trabalhando nas pequenas coisas na nossa vida. E são essas coisas que vão fazer com que lá na frente nós venhamos colher, venhamos ter um bom resultado. Amém? Nós falamos aqui no domingo passado sobre propósito, sobre identidade e propósito. Nós estamos nesse mês de julho falando sobre esse tema, uma família com propósito. Irmãos, que nós falamos o seguinte: o que tem acontecido? A família ela foi desconstruída, nós perdemos a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós deixamos de cumprir o nosso propósito. Pastor, isso não é verdade. É verdade sim. Você quer ver uma coisa? É muito comum nos nossos dias, irmãos, uma coisa que um tempo atrás era impensável. É muito comum nos nossos dias você ver homens e mulheres que eles não conseguem afirmar: olha, eu sou homem, eu sou uma mulher. É uma dúvida, é uma desconstrução. Você sabe por quê? Porque quando você desconstrói aquilo que Deus criou, você perde a identidade, você perde o propósito. Eu estava mostrando para minha esposa, para a pastora Cida, um videozinho que eu vi, se eu não me engano, é de alguma novela. Só que foi fazer o chá de revelação, né, do bebê. E aí na hora da fumaça, era um casal de jovens, e na hora da fumaça saiu uma fumaça branca. E aí o rapaz perguntou: não era para ter uma cor? E aí a menina olhou lá e tinha uma carta do médico que dizia: olha, vocês não vão descobrir o sexo da sua criança, mas eu posso te dizer que a sua criança está saudável, e quando ela crescer, ela vai decidir o que ela vai ser. Olha que absurdo, irmãos. Olha que coisa horrorosa que está desconstruindo. Isso é uma novela que as crianças estão assistindo, que os jovens estão assistindo, que os adultos estão assistindo. E através disso começa a desconstruir aquilo que Deus criou. Se você perde a sua identidade, você não cumpre o seu propósito. Repete comigo: identidade e propósito. Para que eu cumpra o meu propósito, irmãos, eu tenho que assumir a minha identidade. Então nós falamos sobre isso na semana passada, e hoje nós vamos falar especificamente, irmãos, sobre um chamado para os homens. Amém? Nós precisamos resgatar o que a palavra de Deus diz acerca do chamado para o homem. Nós vamos falar domingo que vem sobre a mulher. Nós vamos falar sobre, no próximo domingo, sobre os pais e os filhos. E nós vamos voltar na fonte, irmãos. Porque o que tem acontecido? Nós, como cristãos, estamos bebendo de outra fonte que não é a palavra de Deus. Nós estamos bebendo da psicologia, da sociologia, das coisas do mundo. E a gente olha para tudo isso e fala: mas os tempos mudaram. Irmãos, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela continua a mesma. A palavra de Deus, ela é a mesma. Ela tem poder para salvar, como salvou no passado, ela continua salvando. Nós falamos aqui, irmãos, sobre a necessidade que as pessoas têm, às vezes, de exercer o ministério, o chamado. E nós vamos ver, irmãos, que tudo isso, o nosso maior chamado, é dentro da nossa casa. O maior ministério que nós temos é o nosso lar. Eu quero ser um pastor. Pastoreia primeiro a sua família, depois você pastoreia o rebanho de Deus. Eu quero ser um profeta.
Então seja profeta dentro da sua casa, depois você seja profeta para o povo de Deus. Eu quero ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Irmãos, dentro da nossa casa é onde tudo começa. Amém? Então nós vamos falar sobre o chamado para os homens. Nós vamos ler alguns versículos e eu passei a semana inteira, irmãos. Se eu fosse só ler os textos, nós ia ficar o resto do culto aqui só lendo os textos. Então eu tive que separar bem o que eu ia falar hoje. E eu quero dizer que isso aqui não é o final, é apenas uma introdução desse assunto. E nós temos que buscar de Deus, nós temos que continuar orando, falando: Senhor, eu quero ser não como os ídolos do mundo, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser um homem bíblico, eu quero ser um homem careta, aquele que todo mundo zomba, aquele que já está ultrapassado, mas é aquele que te serve, é aquele que é fiel ao Senhor, é aquele homem que ora, é aquele homem que busca, é aquele homem que clama ao Senhor. Pastor, mas o senhor está falando de família? Sim, e nós vamos ver que é assim que tudo começa. Irmãos, entenda bem, antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, abre aí em 1 Reis capítulo 2, verso 2. 1 Reis capítulo 2, verso 2. Nós temos uma coisa acontecendo, irmãos, e eu quero que vocês entendam bem isso aqui, porque hoje em dia tudo é preconceito. Mas nós temos uma masculinidade em crise, porque de um lado nós temos homens que foram afeminados, infantilizados, e do outro lado nós temos homens que acham que são machões demais, e nenhum desses dois condiz com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, como que nós temos que ser, qual que é o nosso chamado, qual que é o nosso propósito. E como eu disse na semana passada, é comum às vezes uma pessoa de 30, 40 anos, irmãos, perdido, infantilizado, uma pessoa que não sabe o que fazer da vida. Por causa disso, as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão cansadas. Você quer ver uma coisa? É comum, qualquer igreja que você for hoje, você vai ver mais mulher do que homens. Você sabe por quê? Porque os homens estão se acovardando. Os homens não querem responsabilidade, não querem exercer o chamado, não querem estar à frente. Irmãos, entenda bem, a maioria das igrejas tem mais mulheres. Pastor, isso é ruim? Não, glória a Deus, porque quando os homens falam, Deus levanta as mulheres. Glória a Deus, porque quando o homem não vai, Deus capacita a mulher para ir e a obra continua. Só que mesmo assim existe uma falta, e essa falta precisa ser corrigida. Nós precisamos tomar, irmãos, a posição que Deus nos colocou. E aí a palavra de Deus diz em 1 Reis 2:2. Vamos ver o verso 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem e seja homem. Repete comigo: tenha coragem e seja homem. Irmão, você entende isso aqui? Davi está quase morrendo, ele chama o seu filho, ele vai dar os seus últimos conselhos, e o conselho dele é: Salomão, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, seja forte, seja corajoso. Segundo, seja homem. É isso que Davi falou para Salomão: seja homem, porque antes de eu ser homem de Deus, eu tenho que ser homem. Antes de eu ser mulher de Deus, eu tenho que ser mulher. Irmão, nós temos que resgatar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios 16:13 também, o apóstolo Paulo dizendo: sede vigilantes, permanecei na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Portai-vos varonilmente. Você sabe o que Paulo está falando? Portai-vos como homens, como varões, como homens. Então, irmãos, nós vemos que hoje, nos nossos dias, existe uma desconstrução. Por quê? Porque nós perdemos os modelos. Quais são os modelos de homens para nós hoje? A gente olha para os filmes, irmãos, e está tudo errado. A gente olha lá para fora, e aonde que nós vamos encontrar modelos para nós seguir? Aí você sabe o que acontece? Nós não temos modelos, os nossos filhos não têm modelos a seguir. Quando nós falamos sobre pais e filhos, irmão, você vai ver como que é a criação bíblica. O que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, entenda bem uma coisa: por não ter modelo,
nós começamos a imitar qualquer coisa. Nós não temos. Então você olha para uma criança hoje, irmãos, em toda a história, quando você perguntar para uma criança o que ela queria ser como seu pai. Hoje elas não querem mais, ela quer ser como jogador de futebol, ou como cantor, ou como a cantora fulana de tal. Eles não têm mais aquele modelo em casa, eles não conseguem seguir aquele exemplo. Irmãos, eu falei aqui, uma vez o pai estava andando e o filho falou: pai, toma cuidado aonde o senhor pisa. E ele falou: por que, meu filho? Ele falou: porque aonde o senhor pisar, eu vou pisar atrás. Toma cuidado, irmãos. Não é tanto o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Porque nós somos modelados por aquilo que nós fazemos. O seu filho é modelado não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Então, se você fala uma coisa e faz outra, ele não vai ouvir o que você disse, ele vai ver o que você fez e vai fazer igual. Então, irmãos, já que nós não temos modelos, nós vamos voltar para a palavra de Deus. Nós vamos voltar para o princípio de tudo. Nós vamos voltar para o Gênesis. Então nós começamos com 2 conselhos: seja forte e seja homem. No mundo que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas estão se acovardando de ser homem. Então você vê aí na televisão uma mãe chorando porque é homem. Ah, eu sinto muito que eu nasci homem. Isso é sério, isso é sério. E aí as pessoas assistem aquilo e o homem ele tem que se afeminizar para não ofender as pessoas. Eu não estou falando aqui, irmãos, de machismo, daquele homem besta, daquele homem bobo. Nós vamos ver o que é aquilo. Mas eu estou falando que o homem, irmãos, ele tem que cumprir o seu propósito, ele tem que cumprir o seu chamado. Nós fomos chamados para isso. E o nosso chamado começa dentro da nossa casa. Irmãos, quem criou o homem foi Deus. Abre aí em Gênesis 2. E já que Deus criou o homem, eu te pergunto nessa noite: por que você está espelhando lá fora? Por que como homem você está espelhando mais os seus amigos que não estão nem aí para Deus, do que olhando a palavra de Deus e vendo o que ela nos ensina? Como homem está espelhando em programas de televisão que não tem nada a ver com Deus, ao invés de voltar para a palavra de Deus e falar: Senhor, já que o Senhor nos criou, o Senhor então vai nos dar a direção, vai nos mostrar como viver, como cuidar do nosso lar, como cuidar da nossa casa. Irmão, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, ou que havia criado. Quem criou o homem foi Deus. O mundo não pode desconstruir aquilo que Deus fez. Então toda vez que o homem vai tomar uma atitude, irmãos, e a pessoa fala: mas isso é machismo. Entenda bem, eu estou falando que não existe, existe. Mas a maioria das coisas que chama de machismo, irmãos, é quando o homem ele toma uma postura de líder. E aí toda vez que ele vai fazer isso, e alguém fala isso, ele volta atrás, ele perde sua identidade, ele perde seu propósito. E é por isso que vocês mulheres estão sobrecarregadas. Porque foram podando tantos homens que hoje em dia ele não faz nada, só tem que sentar, esperando alguém falar o que ele tem que fazer. Irmãos, Deus criou o homem. A palavra de Deus fala que ele cria o homem do pó da terra. E ele sopra sobre eles fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. Quando Deus cria o homem, ele forma um jardim. E no jardim do Éden, irmãos, Deus ele pega o homem que criou e coloca lá. Entenda bem, o homem foi criado e foi posto no jardim por Deus. Você sabe por quê? Porque o homem foi criado para a aliança. Aliança com Deus primeiro e aliança com o que viria depois, que é a sua casa, a sua família. O homem foi posto no jardim, irmãos, é Deus falando: olha, eu criei o homem e agora eu vou mostrar por que eu criei. Para que ele tivesse uma aliança comigo, Deus falando, e para que ele tivesse uma aliança com a sua família que viria depois. E não só com a sua família, mas com tudo aquilo que Deus colocasse na sua mão. Então Deus ele pega o homem que criou e coloca no jardim. E quando Deus põe o homem no jardim, ele dá uma missão, ele dá uma ordem, uma instrução para o homem. Olha aí comigo no verso 15. Ele diz assim: olha, tomou
pois, o Senhor Deus ao homem que colocou no jardim do Éden, para o cultivar, repete comigo, cultivar e guardar. Irmãos, cultivar e guardar. Esse é o propósito de Deus na vida do homem. Deus, ele chama o homem, ele põe no jardim, ele fala: Adão, a sua missão é cultivar. O que é cultivar? Fazer crescer, cuidar. E guardar. O que é guardar? Proteger. Pastor, mas proteger de quê? Se lá não tinha inimigos. Tinha, e Adão não guardou e eles caíram. Isso continua acontecendo nos nossos dias. Então veja bem, irmãos, primeira coisa, Deus fala: Adão, você precisa cultivar. Nós conhecemos a história. Deus, ele cria a mulher, ele vê, não é bom que o homem esteja só. Entenda bem uma coisa, tem muitas pessoas que pensam que Deus fez a mulher porque o homem estava se queixando. Você não vai ver Adão reclamando na Bíblia. Não é Adão que questionou a Deus e pediu Deus, foi Deus que olhou do céu e falou: olha, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Pastor, por que isso é importante? Entenda bem, porque se fosse a reclamação de Adão: ah, Deus, todo mundo tem um par, só eu que não. Então Deus ia fazer a mulher para suprir uma necessidade de Adão. Mas não foi isso que aconteceu. Adão era completo, sem pecado. Ele estava, irmãos, ele estava perfeito. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele desfrutava da comunhão de Deus. Adão sendo completo, Deus, ele faz a mulher para que ambos completos pudessem desfrutar da presença de Deus. A mulher não é feita como que para suprir uma necessidade, mas ela é feita para, junto com o homem, desfrutar daquilo que Deus tem. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Isso é importante nós entendermos. É por isso que o casamento, ele nasce no coração de Deus e não do homem. Porque se fosse Adão questionando, então teria nascido no coração dele: Senhor, eu preciso de alguém para me completar. Não tem isso na Bíblia. É Deus que olha lá no céu e fala: não é bom que não esteja só. Far-lhe uma adjuntor, uma auxiliadora, alguém que lhe seja idôneo. E eu quero falar uma coisa aqui, irmãos. Quando nós falamos da família, Cristo, ele é o guarda-chuva da família. Ele que protege a tempestade. Aleluia. Depois de Cristo, irmãos, o homem é o guarda-chuva que protege a sua casa. O homem, ele protege a sua esposa, os seus filhos. Depois vem a mulher protegendo os seus filhos. Essa é a sequência, é a ordem que Deus nos deu. Pastor, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Ambos têm a mesma importância diante de Deus, porque ambos foram criados à imagem e semelhança diante de Deus. Não existe aquele que é mais importante, existe propósito diferente, existe chamado diferente. Eu estou falando assim, agora eu vou colocar assim, irmãos, na horizontal. O homem, ele é aquele que vai na frente. Você sabe por quê? Porque é ele que aguenta os barcos, é ele que aguenta o que vem. A mulher vai atrás. Eu vi um vídeo, irmãos, um motoqueiro parou e ele foi assaltar, tinha um casal, ele foi assaltar a mulher. Quando o bandido pegou a bolsa da mulher, o homem saiu correndo. Irmãos, ele saiu correndo. E a mulher olhando para o homem, o bandido olhou para o homem e ficou parado assim. Que isso? Irmão, sem mentira, no vídeo o cara pegou a bolsa, devolveu para a mulher, falou alguma coisa para ela e foi embora. Eu acho que ele falou para a minha filha: sai fora, porque esse aí não. Irmãos, entenda bem uma coisa simples da vida. Eu converso com a minha irmã, a gente brinca: você está andando no passeio com sua esposa, quem anda lá de fora? É o homem. Por quê? Porque se vir carro, se vir bandido, é nós que aguentamos. Você está subindo a escada rolando no shopping. Se a mulher desequilibrar, irmãos, o que vai acontecer? Ela vai cair para trás. Aonde você tem que estar? Você tem que estar atrás, para segurar. Se aconteceu alguma coisa, irmãos, pastor, isso não tem nada a ver. Entenda bem, é as pequenas coisas para que nós venhamos cumprir o nosso propósito, para que nós venhamos vigiar, venhamos zelar, venhamos cuidar. Então eu vou enfatizar isso aqui: o chamado de Deus para o homem. Primeira coisa, irmãos, cultivar, cuidar, fazer crescer. O quê? Aquilo que Deus pôs na sua mão. E o mais precioso que Deus pôs na sua mão foi a sua casa, foi a sua família. Você já reparou que nós homens temos sonhos para fora? Queremos fazer crescer tudo lá fora, cultivar tudo lá fora. E muitas das vezes nós esquecemos da nossa casa, nós esquecemos do nosso lar.
Então nós fomos chamados, irmãos, para cuidar. É o chamado de Deus. Nós fomos chamados para cultivar, para fazer crescer a vida espiritual da nossa casa. Irmãos, é nossa responsabilidade. Nós temos que entender isso. Porque um dia nós vamos estar diante de Deus e Deus vai perguntar para nós, homens, o que você fez com a família que eu te dei. Depois que vai perguntar para a mulher, você lembra quando eles pecaram? Eva comeu primeiro, mas Deus perguntou primeiro para Adão. Adão, era a sua responsabilidade, o que você fez? Adão, era você que tinha que guardar, por que você não guardou? Era você que tinha que cuidar, por que você não cuidou? Aí Adão, irmãos, dá aquela desculpa, né? A mulher que tu me deste. Foi lá que começou esse negócio de empurrar tudo, né? Não assumir. Ao invés de Adão assumir, fala: Senhor, me perdoa, eu errei, eu não cumpri meu propósito, não cumpri minha missão. O que ele faz? Vou jogar do mais fraco. A mulher que tu me deste, ela não tinha esposa, copiando o marido, faz o que? Vou jogar para a serpente. Aí na serpente não tinha como jogar para mais nada. Deus vai lá e expulsa eles do jardim, mas deixa uma promessa: o descendente da mulher viria que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui, porque esse descendente já veio, e ele é Jesus. Irmãos, nós fomos chamados para cultivar a vida espiritual da nossa casa. Nós, homens, temos que levar a nossa família para Deus. Nós, homens, temos que levar a nossa casa para Deus. Temos que levar os nossos filhos para Deus. Não com obrigações e com pesar, mas eles têm que olhar para a nossa vida e falar: olha, o meu pai ama tanto a Deus que eu quero servir o Deus que ele serve. Ele tem que olhar a nossa esposa, olhar para o meu marido, ele ama tanto a Deus, ele é tão fiel a Deus que eu não posso ficar longe, eu tenho que servir também. Irmãos, não é tanto, como eu disse no começo, que você fala, mas é o que você faz. É a sua vida diante de Deus, é o seu testemunho. E deixa eu te dizer uma coisa: não existe lugar onde o seu testemunho influencia mais do que dentro da sua casa. Não existe. Então todos os irmãos conhecem uma história de uma família que estava na igreja, e quando termina o culto, né, o rapaz cai no colchão, e o pastor assustado fala: o que é isso? Ela vai falar: não, pastor, é porque nós vamos ficar aqui. Não, mas você não pode, porque o culto acaba. Não, nós vamos ficar aqui. Por quê? Porque aqui dentro meu pai é um santo. Mas quando chega lá em casa, a situação muda. Então nós vamos ficar aqui. Então veja bem, irmãos, não é o que você fala, mas é o que você faz. E nós fomos chamados para cultivar. Deixa eu te dizer uma coisa: nós fomos chamados para orar para as nossas esposas. Qual foi a última vez que você, casal, orou? Você orou com seu marido, orou com seu filho? Então, irmãos, embora eu esteja falando para homens, eu acho interessante, porque os homens tinham que estar aqui trazendo o seu lar, conduzindo a sua família, mas muitos não estão. Mas você, mulher que está ouvindo nessa noite também, você também tem uma missão. Nós vamos falar mais no domingo que vem, mas embora a palavra seja específica para o homem, você também pode chegar na sua casa com a autoridade de Deus e orar pelo seu lar, orar pela sua família, orar pelo seu casamento. Irmãos, cultivar a vida espiritual, cultivar os sonhos. Você já reparou que a gente acredita no sonho de todo mundo e zomba do sonho da nossa esposa? A nossa esposa fala: eu queria falar, não, vai dar certo, vai para mover e esquece isso. Aí lá fora o cara fala: eu queria ir lá na lua, não, bacana, hein, vai, nem dá certo. Então assim, nós, irmãos, temos que fazer crescer, fazer florescer a nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, irmãos, os projetos, né? A vida familiar. Nós homens somos responsáveis por unir a família, trazer a família à mesa. Não tem esse negócio de um no quarto, o outro não sei aonde, o outro no celular lá, e o outro no computador, e o outro, irmãos, nós somos responsáveis. Você é o líder da sua casa, você é o sacerdote do seu lar, você é o pastor da sua família. Então você é responsável de chegar e falar: olha, na hora do almoço, eu quero todos à mesa, para nós conversarmos, para nós ter comunhão, para nós agirmos como um lar, como uma família. Pastor, não tem nada a ver, irmãos, de não tem nada a ver, o inverno está cheio. É essas coisas que estão destruindo a sua casa, é essas coisas que estão destruindo a sua família. Então uma vez uma mulher
O homem estava no computador e mandou uma mensagem para o filho, dizendo: filho, nós estamos com tanta saudade de você. Quanto tempo que nós não tivemos? Nós fizemos um almoço tão gostoso, eu gostaria tanto que você estivesse aqui. Filho, desce do quarto, vem almoçar com a gente. Irmão, lá você vai para ele mandar mensagem no homem do quarto. E não desce, não almoça, não conversa, não tem diálogo, não tem mais aquela comunhão. O filho não sabe o que conversar com o pai, a filha não sabe o que conversar com a mãe. Quando conversa, a mãe inverte o valor. Ao invés dela ser mãe, ela quer ser amiguinha. E aí, ao invés dela influenciar a filha, é a filha que influencia ela. Irmãos, está tudo errado. Então nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós homens somos responsáveis por cultivar, fazer crescer tudo aquilo que Deus põe na sua mão. Você é responsável, você tem que fazer crescer. Esse dom está em nós, não só no homem, na mulher também. Mas nós fomos chamados para fazer crescer. É por isso, irmão, você começa com um cômodo e termina com uma casa grande, porque você tem vontade de crescer. Esse desejo está dentro de nós, só que tem que começar dentro do nosso lar. Você tem que fazer a sua esposa crescer. Você tem que fazer os seus filhos crescer. Não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. Crescer para serem homens e mulheres de Deus. Irmãos, a vida física, a saúde. Você está vendo a saúde da sua família indo embora. Diz: o problema é deles, é esse mesmo, não é eu. Irmão, você tem que lutar pela sua casa. Você tem que zelar pela sua família. A segunda ordem que Deus dá é a ordem de guardar. E quando Deus fala de guardar, Ele fala de duas coisas. Ele fala dos inimigos externos, que são, irmãos, aqueles que estão fora. Como pastor, nós já vimos isso algumas vezes. É comum, você está tudo bem com a sua família e de repente chega uma visita, a pessoa fica ali 40 minutos, 1 hora, vai embora, vocês começam a brigar e não sabem por quê. Por causa das insinuações, por causa das piadas, por causa de indiretas, por causa de outras coisas. Irmãos, é sua função guardar a sua família. É sua função guardar o seu lar. Mas é meu amigo de anos. Mas se o seu amigo de anos está destruindo a sua casa, então está na hora de cortar a amizade. Está na hora de você priorizar a sua casa. Está na hora de você priorizar a sua família. Irmão, não tem esse negócio do homem deixar sua família em casa. Vou dar um rolê. Irmão, não existe isso. A nossa prioridade é o nosso lar. A nossa prioridade é a nossa família. Deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que nós, irmãos, tivermos, nós homens, escuta essa. Não sei se você já passou por isso, espero que não passe. Mas na hora que você estiver no fundo do poço, é a sua família que vai estar com você. Você não vai ter amigo nenhum para estar com você. A sua família vai estar lá. Eu já estive no fundo do poço, meus amigos foram. Não, você não chegou no fundo do poço ainda não. Quando você chegar de verdade, você vai ver que não tem ninguém. Só aqueles que te amam de verdade. E por incrível que pareça, aqueles que te amam de verdade é os mais chatos. Porque é os que mais te cobram. É aqueles que mostram o seu erro. É aqueles que te cobram não para te humilhar, mas para você mudar. Porque aqueles que dão tapinha nas costas, é isso aí, então. Isso aí não. Isso aí não é amigo, não é bajulador. Todo bajulador quer alguma coisa. Quando você dá para ele o que ele quer, ele vai embora. É assim que funciona. Então, irmãos, entenda bem, nós somos chamados para guardar, proteger, sustentar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Os inimigos externos. Nós temos que ter coragem, irmãos. Coragem para acabar com a amizade que está prejudicando o nosso lar. Coragem, irmãos, para chegar com uma pessoa dentro da... pastor, mas eu fico sem jeito porque está na minha casa. Se a pessoa entrou dentro da sua casa, está desrespeitando sua esposa, respeitando seus filhos, irmão, se levanta. Fala para ela: olha, se você ficar aqui dentro, você vai ter que respeitar a minha casa. Então você pode ir embora. Nós estamos precisando voltar, irmãos, a olhar para a nossa família. Voltar a ter zelo por aquilo que Deus nos deu. E quando eu falo disso, eu não estou falando do seu dinheiro, do seu carro. Tudo isso passa. E Deus não te deu, Ele te emprestou. Na hora que você morrer, Ele vai pegar tudo e vai colocar na mão de outra pessoa. Porque é assim que Deus faz. Nós estamos tomando conta por um tempo. Você morreu, Deus pega tudo isso e coloca na mão de outro. Mas agora é você que vai cuidar. E no final nós vamos ter que dar conta a Deus. Agora a nossa família, irmãos, é o bem mais precioso que Deus nos deu. E nós temos que zelar por ela. Nós temos que lutar por ela. Nós temos que guardar dos inimigos externos. Mas nós também temos que guardar dos inimigos internos. Pastor, quem são os inimigos internos? Somos nós mesmos. Quando você chega cansado do trabalho, estressado, o dia foi horrível.
E aí você chega em casa e despeja tudo isso no seu esposo. Você tem que guardar os inimigos internos, irmão. Você tem que entender uma coisa. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você querer descontar a sua frustração na sua família, que não tem nada a ver com o seu problema lá fora. Quando você entra dentro de casa, você tem que deixar os seus problemas lá fora. Porque é você que guarda a sua casa. É você que cuida do seu lar. Nós tivemos uma experiência uma vez lá no interior, já tem bastante tempo. Eu e a minha esposa, a gente passou um período de muita discussão. E a gente discutia. Irmãos, quase toda semana tinha uma discussão. Aí teve um dia que nós alteramos só na voz. Mas aí um dia eu parei, pensei, chamei ela, irmão. Ela estava chorando no canto. Aí eu fui para o outro canto, sério. Porque o homem não, né? O homem fica mais sério, pensando. Aí eu pensei, voltei para ela e falei, deixa eu te falar um negócio. Por que nós estamos brigando? Irmãos, quando nós começamos, nós foi ver que todas as nossas brigas não tinham nada a ver com a gente. Era tudo problema lá fora. É o fulano, é o ciclano, é o trabalho, é não sei o que, é não sei o que. Aí nós fizemos uma coisa, a partir de hoje nós só vamos brigar uma coisa nossa. Se for uma coisa de nós dois. O que aconteceu lá fora não gera briga dentro lá. Irmão, a partir desse dia nossa vida mudou. Pode contar no dedo, irmão, as vezes que nós discutimos. Por quê? Porque nós entendemos isso. E eu falo para você uma coisa, a maioria das suas brigas dentro da sua casa não tem a ver com você e sua esposa. É alguém de fora, é algum problema lá fora que vocês estão trazendo para dentro da casa. Está descontando tudo dentro do lar, está destruindo a sua casa, está destruindo a sua família. Porque você não consegue separar isso. Então nós fizemos uma coisa, nós vamos brigar assim, quando for um problema nosso, aí nós vamos brigar. Agora, lá fora aconteceu, o problema é deles lá fora. A empresa hoje um dia foi horrível, tá bom, amanhã Deus abençoe, vai ser um dia melhor. Ah, o meu patrão hoje me humilhou, tá bom, baixa a cabeça, confia em Deus. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Deus ele vai abençoar. Agora o que você não pode fazer é despejar no seu lar, é despejar nos seus filhos. Porque nós, quando ficamos nervosos, é assim. Acontece alguma coisa, a gente já está nervoso, a gente quer pôr para fora, quer descontar. Ao invés de fazer isso, pega a sua família e vai passear, né? Vai para o shopping, vai tomar um café, vai distrair, vai esquecer esse negócio. Você sabe por quê? Porque amanhã, quando você chegar na empresa, o problema vai estar lá do mesmo jeito. Então não adianta você querer trazer isso para dentro da sua casa. Você foi chamado para guardar a sua família. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo passar isso aqui, mas olha o conselho que Davi deu, olha o conselho que Paulo deu, a ordem que ele deu: seja forte, corajosos, sejam homens. Por quê? Porque se nós não formos fortes e corajosos, nós não vamos conseguir cumprir isso aqui, nós não vamos conseguir fazer a nossa família crescer, nós não vamos conseguir guardar a nossa casa. Então você vai ver no livro de Neemias, e daqui a pouco nós vamos orar. Você vai ver no livro de Neemias, irmãos, que os muros estão destruídos, a cidade está destruída, e Neemias ele vai lá para reconstruir. E quando ele está construindo os muros, ele tinha um propósito. Quando ele está construindo os muros, irmãos, vem até ele várias ameaças, vem até ele falsas profecias. Tudo isso acontece. Irmãos, e ali na hora, você sabe qual é a resposta que Neemias deu? Irmãos, ameaças de morte, ameaças terríveis. Neemias olhou para aquilo tudo e falou: por acaso eu sou homem que fugiria? Irmãos, você entende o que é isso? Ai, pastor, mas a pressão é muito grande, minha família é problemática. Irmãos, por acaso nós somos homens que fugiria do propósito de Deus? A pressão é grande, irmãos, é por isso que Deus pôs nos nossos ombros, para que nós venhamos suportar. Agora entenda bem, nós não estamos só, Jesus está conosco, Ele levou todo o fardo na cruz, e por causa dele nós podemos cuidar do nosso lar. Então Neemias olhou para aquele povo e falou: olha, eu por acaso sou o homem que fugiria, vou continuar fazendo a obra de Deus, continuar cumprindo o propósito de Deus, ainda que eu morra aqui, eu não arredo o pé, porque eu sei do meu chamado, eu sei do meu propósito.
E aí você sabe o que Neemias fez? Eu acho interessante, a palavra de Deus vai dizer. Vocês podem olhar lá no capítulo 4, verso 18 de Neemias. Todo o povo que ia construir um muro, você sabe como que eles iam? Eles iam com a ferramenta numa mão e a espada na outra. É o arado, irmãos, é o cuidar e o guardar. Eles construíam o muro, eles edificaram com a ferramenta numa mão. E se viessem os inimigos, eles tinham a espada para proteger, para lutar, para guardar. Assim nós temos que ser na nossa casa. Nós temos que construir os muros do nosso lar. Com uma mão nós construímos, nós cuidamos, nós zelamos, nós cultivamos, cuidamos da vida espiritual, cuidamos dos sonhos, cuidamos, irmãos, dos nossos filhos, até que eles sejam homens e mulheres de Deus. Mas com a outra mão nós temos a espada, irmãos, para guardar a nossa casa, para proteger, para enfrentar o mal, para dar a vida se for preciso. Porque assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós temos que dar a vida pela nossa casa, pela nossa família. Pastor, como que isso funciona? Eu vou te dizer como. Você está dormindo com a sua família, você ouve um barulho, quem é que vai? Nos dias de hoje, irmão, sem pensar duas vezes, a mulher vai. Nos dias de hoje. E o homem tranca a porta do quarto e fala, se tiver alguma coisa, você grita na porta. Sério? Então, irmãos, entenda bem uma coisa. Você sabe por que nós homens vamos? Nós vamos não é porque nós somos heróis, não. Nós vamos não é porque nós, cara, eu vou derrotar todo mundo, não é isso, não. Você sabe por que quando houve um barulho, nós homens que vamos? Nós vamos, irmãos, para ganhar tempo, você sabia disso? Se entrar alguém dentro da sua casa, Deus que nos guarde, Deus que nos livre disso. Mas se entrar alguém dentro da nossa casa, é nós que vamos, você sabe para quê? Porque nós vamos segurar ao máximo que der, para dar tempo da nossa esposa e nossos filhos fugir. Nós vamos morrer lá para que eles possam se salvar. É isso, irmãos, que é o propósito. É por isso que nós não vamos, eu sou super-homem, vou derrotar todo mundo, vou parar. Não é não. Nós vamos saber, olha, eu vou para lá. E você dá um jeito, liga na polícia, pode, vai embora. Cara, sabe, eu sei que eu vou morrer lá, mas você vai se salvar. Com uma mão você edifica, com a outra você impõe a espada, você luta, você guerreia, você protege sua família. Então deixa eu te dizer uma coisa, será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito isso? A pessoa zomba da sua esposa, você ficará, você ri junto com a pessoa que está zombando da sua esposa. Nós conhecemos uma vez, a pessoa dele faz piada, aí você está rindo junto, sua esposa sendo diminuída, sua esposa sendo humilhada, e o Senhor, mas é Deus chegar, meus colegas, irmãos. Não permita, não permita, defenda, irmãos, defenda. Pastor, mas está errado, não interessa, defenda, o caso você conserta com ela, defenda, irmão. Luta por ela, luta pela sua casa, luta pelos seus filhos, luta pela sua família. Com uma mão, irmão, você vai construir, você vai cultivar, com a outra mão você vai guardar. Então repete comigo, o arado numa mão e a espada na outra. Eu vou te dizer que espada que você precisa para guardar a sua casa, essa aqui. Essa é a espada que você precisa. É a palavra de Deus, irmãos. Porque aqui nós vamos ver o maior exemplo de um homem que já existiu, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver o que é o amor de verdade. O amor que quando chega aqui a mulher prostituta, ele vira e fala, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Todos vão embora. Aí Jesus vira para ela e fala, ninguém te condenou, ela não. Fala, nem eu te condeno, agora vai e não peque mais. Entenda bem. Jesus não abraçou o pecado daquela mulher, ele mudou a vida daquela mulher. É diferente do amor de hoje. Eu te aceito do jeito que você é. Não, eu te amo do jeito que você é, mas você precisa mudar. Uma vez que você tem um encontro com Deus, você precisa mudar. Nós precisamos arrepender. Nós precisamos deixar. Ninguém te condenou, não. Eu também não. Vai, mas não pega mais. Muda de vida. Faz outra coisa. Muda a sua história. Age de outra maneira. Esse é o amor verdadeiro. O amor que transforma. O amor que restaura. O amor que muda a história. E esse que, mas meu filho aceita, irmão, isso não é amor de verdade. Eu sinto te dizer isso. Isso aí você sabe o que é? Covardia. Porque você tem medo de enfrentar os problemas da sua casa.
Qual foi o conselho que Davi deu? Seja forte e seja homem. O que Paulo falou? Portai-vos como homens. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Você chegar a Deus do seu lado, não é coragem para humilhar a sua família, não. Porque muita gente, eu vou falar isso domingo que vem, o que é submissão? Tem muitos homens que usam isso de maneira errada para achar que a mulher tem que fazer tudo o que ele quiser. Isso é errado, irmãos. Submissão está debaixo da mesma missão. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Cuidar da sua casa. A sua esposa está debaixo da mesma missão que você. Ela está ali para te ajudar a cuidar da sua casa, para te ajudar a cumprir o seu propósito. Ela não está ali para ser empregada, para ser escrava, para fazer tudo que você quiser. Ela está ali para ser o seu apoio, para te apoiar. Imagina, irmão, você no navio. O homem é aquele que está no meio e ele olha para frente. A esposa é aquela que olha em volta. E ela vê quantos inimigos se aproximam. É por isso, irmãos, que quando a sua esposa fala, cuidado com fulano, irmão, preste atenção no que está falando. Porque normalmente a mulher não erra nessas coisas. Normalmente ela vai cuidar com fulano. Você começa a observar que alguma coisa tem. Essa é a função da mulher, te ajudar, te auxiliar. Amém? Irmão, nós vamos orar. E tinha algumas outras coisas para dizer, mas nosso tempo já está findando. E no domingo que vem nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a mulher. E nós vamos ver, irmãos, como que é prazeroso, né? Embora o mundo de hoje, né, coloque um fardo sobre você, mulher, ao ponto das mulheres terem vergonha de ser mulher, nós vamos ver, irmãos, que uma mulher bíblica é a coisa mais gloriosa que existe. O seu chamado como mulher, irmão, às vezes você vê o pastor da televisão fulano de tal, o seu chamado como mulher é muito maior do que qualquer um desses ministérios. E nós vamos entender isso no domingo que vem, amém? Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma coisa aqui, irmãos. Eu quero que vocês deem a mão, todo mundo. Eu quero que vocês deem a mão nessa noite. Todo mundo. Pastor, por quê? Muito simples. Qual mulher não queria que seu marido estivesse aqui? Seu filho estivesse aqui? Ele não está, mas você vai orar por ele nessa noite. Pastor, meu marido está, você vai orar por ele nessa noite. E você vai pedir, irmãos, para Deus levantar dentro da sua casa homens fortes, homens de Deus. E nós vamos orar para sermos esse homem. Nós vamos sair daqui hoje falando, Senhor, eu vou cuidar da minha casa, eu vou proteger o meu lar. A sua vida vai girar em torno. Para que você trabalha? Eu trabalho para cuidar da minha casa. Por que você levanta cedo e chega tarde? Para cuidar da minha família, para cuidar do meu lar. É isso que dá sentido para nós. Se você for sozinho, você não ia nem comer, você ia passar o dia inteiro na besteira. Nem banho você ia tomar, se você for sozinho dentro de casa. Agora a sua família dá proposta à sua vida, você tem alguém para cuidar. É por isso que você levanta cedo, é por isso que você chega tarde, é por isso que você enfrenta humilhação, é por isso que você sofre debaixo do sol, é por isso que você aguenta tudo, porque tem alguém em casa te esperando. E o maior prazer da nossa vida é poder voltar para a nossa casa. Se você não tem esse prazer como homem, então ore a Deus essa noite para Deus que tem alguma coisa errada. Porque o maior prazer da minha vida é chegar no final do dia e saber que eu estou indo para casa, para ver a minha família.